finalzinho do Farol, agora a conexão, agora sim, com o Antônio Cláudio Bontorim. Alô, Cláudio, bom dia e seja bem-vindo ao Farol de hoje. Bom dia, Beto. Bom dia, internautas que nos acompanham pelo Farol de Limeira, telespectadores. Pois a bruxa bateu solta hoje aí nas conexões, né? Mas faz parte da internet, faz parte da tecnologia, não deveria, mas nem sempre ela está 100% à nossa disposição. Enfim, a gente vai corrigindo e vai levando na questão de erros e acertos. A gente acaba acertando definitivamente, Beto. É isso aí. Cláudio, vamos falar um pouquinho hoje sobre CPI da Covid, que segue lá em Brasília, com os ânimos cada vez mais quentes, né, Cláudio? Exato. Hoje tem o depoimento do Fernando Maximiano, proprietário da Precisa Medicamentos, envolvido naqueles escândalos da Covaxin e também de medicamentos de alto custo, isso já no governo ainda de Michel Temer, quando Ricardo Barros era o ministro da Saúde, né? E então ele deve depor, está com uma liminar do STF para não se autoincriminar, não sabemos se vai ou se não vai responder as perguntas que serão feitas a ele. A CPI está começando agora o interrogatório, a oitiva do Maximiano e vamos aguardar, né? Na realidade, eles já estão encaminhando para o relatório final dessa CPI, né? São 1.000 páginas, segundo apurou o portal UOL hoje, e dessas 400 páginas são com as observações dos integrantes da CPI relatadas pelo senador Renan Calheiros e outras 600 páginas só de documentos de quebras de sigilo e de depoimentos também, que farão parte do relatório final, que será, assim que aprovado pela CPI, encaminhado ao Ministério Público Federal para investigação. A CPI, como a gente sabe, Beto, não tem poder de justiça, mas ela tem o poder de preparar um relatório para que esse relatório seja enviado ao Ministério Público Federal, aí sim, para acionar a justiça, Beto. Relatório que está sendo muito aguardado. Para muitos, né, Cláudio, esse relatório já está, ou já estaria até pronto. O que você acha? Ele está praticamente pronto, aguardando apenas a finalização das oitivas, para ver ainda quantas serão necessárias. Falta do Ricardo Barros, que dessa vez volta como investigado e não mais como testemunha, né? Pela confusão que ele aprontou lá no depoimento anterior dele. A do Maximiano hoje, que a gente não sabe se vai haver depoimento ou se ele vai fazer como o advogado da empresa dele ontem, que a cada pergunta falava que não ia responder por instrução dos advogados. Então a gente agora tem que aguardar e ver, mas eu acredito que o relatório já está basicamente concluído e se ele for técnico, embora será político também, com certeza, né? Se ele for técnico o suficiente, ele vai colocar uma bomba no Palácio do Planalto, Beto. Tá certo. Cláudio, quero repercutir com você também aquilo que já falei com o Ensinas a respeito do pessoal que está retirando aí as críticas do YouTube em canais que estão sendo investigados, até porque ganham bastante dinheiro com isso também, né, Cláudio? É uma medida que assusta por um lado, mas é necessária por outro também, né, Cláudio? É a chamada monetização de visualizações de páginas de Facebook, Twitter, do YouTube principalmente, né? Então, a gente fica preocupado da seguinte forma: se estão fazendo isso com esse pessoal, vão fazer isso com os outros, podem fazer isso com os outros também, como já fizeram. O próprio Jair Bolsonaro reclama muito da questão de censura prévia e de censura
contra os seus apoiadores, mas ele mesmo já bloqueou mais de 170 veículos de comunicação, jornalistas, pessoas que seguiam as redes sociais dele, mas criticavam-no, então ele bloqueou. Então é a questão de você ouvir ou não ouvir, querer aceitar ou não querer aceitar a crítica, né? Mas essa questão dos blogs bolsonaristas, vamos colocar, dos blogs de informação que são ligados a Bolsonaro, elas são, o problema é que elas são informações que eles veiculam que podem provocar problemas, porque são informações falsas ou distorcidas, né? Como a questão da cloroquina, a questão das urnas eletrônicas. Então, muitas dessas veiculações já foram, inclusive, apagadas ou fechadas pelas próprias redes sociais, né? Antes mesmo da decisão do ministro corregedor do TSE. Então, é preocupante, mas ao mesmo tempo nós temos que pensar, como o Encinas disse, a informação está na imprensa profissional, naqueles profissionais que leem, que estudam, naqueles profissionais que fazem da comunicação o seu trabalho diário, e não apenas para agradar esse ou aquele político, para agradar esse ou aquele grupo, Beto. No caso das mentiras, elas têm que ser contidas, senão aonde nós vamos parar com isso? É verdade. Lembrando que as eleições se aproximam, né, Cláudio? Estamos há um ano, praticamente, aí das eleições majoritárias do ano que vem, e isso pode ter uma interferência muito grande no resultado. Sim, com certeza, como teve no resultado da eleição de 2018. É por isso que esses blogs existem, né? É uma forma de comunicação hoje que a maioria dos políticos está utilizando para poder disseminar suas ideias. Agora, o que não se pode é disseminar inverdades, disseminar notícias falsas. Aí que é a questão principal e fundamental dessa turma. Então, eu acredito que há necessidade, sim, de uma vigilância mais efetiva, né? E vigilância em todos os sentidos. Nós não temos, felizmente, não temos mais a famigerada lei de imprensa, que era uma excrescência da ditadura militar, né? E nós temos o Código Penal e o Código Civil, que hoje quem se sentir ofendido vai e aciona judicialmente aquela pessoa que ofendeu. Mas temos que pensar também que a mentira nem sempre é uma ofensa. E a mentira, quando se repete ela por muitas vezes, ela acaba se tornando verdade. E isso é perigoso. Verdade. Acabo de receber uma mensagem aqui do Dr. Paulo Gracioli, que se comprometeu a gravar uma nova participação falando sobre narcisismo e, evidentemente, essa participação será publicada no nosso portal. Cláudio, então quer dizer que você gosta de mitologia? Eu gosto muito. Eu tinha hábito de ler enciclopédias, quando as enciclopédias ainda faziam parte das nossas estantes, né? Sim. Sobre as mitologias grega, mitologia romana, sobre as mitologias egípcias também. Agora estou enferrujado porque minha leitura é outra, né? Mas eu li muito sobre o narcisismo, sobre a história do Narciso, que virou uma flor e que hoje é uma flor que fica à beira de lagos e ela fica voltada para a fonte de água, né? Para o rio, para o lago. Sim. Por isso que chama Narciso, advinda dessa história do Narciso. Você me lembrou da época da Barça, Delta La Russa e tantas outras que nós tivemos aí, né, Cláudio? Isso, que tinha muitas histórias das mitologias, né? A Eneida, a Odisseia de Ulisses, que se transformaram em romances, né? Então, Aquiles, Hércules, o Minotauro, todos, não lutador de MMA, tá?
Todos são histórias realmente fabulosas, criadas na percepção de pessoas que tinham o dom de desenvolver essas histórias, Beto. Realmente é muito interessante, mas vamos lembrar que hoje nós temos essas enciclopédias online, certo? Então, elas são apenas enfeite nos estantes hoje, mas teve uma época em que elas realmente eram a consulta obrigatória, né, para todo estudante, para toda pessoa que queria ter um conhecimento um pouco diferenciado, embora fossem proibitivas em termos de custos financeiros, né, Beto? Não era para qualquer um. Não, e eram pesadíssimas também. Nossa, olhar uma enciclopédia era um negócio. Os livros eram grossos, né? Mas as imagens, né? As ilustrações, tudo muito bem feito. Cláudio, valeu. Muito obrigado aí pela contribuição. Amanhã o spoiler da Tribuna, edição desse final de semana. E eu estou aguardando o filminho ainda aqui. Eu estou aguardando o filminho da nossa Tribuna. Sim. Né? O Henry já está produzindo, já mandei as fotos para ele, né? Ele já está produzindo, eu estou aguardando que ele me envie para que eu possa enviar aí para a Fabiana para montar o nosso comercial. Beleza. Cláudio, muito obrigado. Ótima quinta-feira. Até amanhã. Até amanhã e uma ótima quinta-feira a todos.